Oi, gente, eu sou a Ana Luísa, aqui do Amy de Books. Espero que esteja tudo lindo aí com vocês. Se tu é novo aqui no canal, caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo. E hoje eu vim conversar com vocês sobre algumas coisas aí que eu queria vir falar e responder, né? Porque tem gente aí me perguntando sobre leituras, a leitura coletiva de fevereiro, eu queria vir conversar com vocês também sobre post-it e algumas outras coisas que eu achava que a gente precisava falar por aqui. Antes de mais nada, se tu ainda não é inscrito, por favor, considere se inscrever, ative o sininho de notificações, assim tu não perde nenhum vídeo aqui do canal. E também já curte o vídeo logo no início, isso me ajuda muito no meu trabalho aqui no YouTube. E eu tenho o link de afiliado da Amazon, tá? Que tá sempre aqui na descrição, comprando por esse link. Qualquer coisa que vocês comprarem me ajuda muito na manutenção aqui do canal e vocês não pagam nada mais por isso. Lá no Instagram eu vivo colocando caixinha de perguntas e enquete pra vocês me ajudarem a decidir o conteúdo que vai ter aqui no YouTube e lá no Instagram também. Então, quem acompanha por lá sabe, né, que participa bastante dessas decisões. E uma coisa que estavam colocando lá que queriam ver por aqui era que eu falasse sobre como eu faço pra ler bastante e sobre os post-its que eu uso e tal. Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre post-it, eu vou deixar nos cards, só que é um vídeo antigo, algumas coisas já mudaram no meu hábito, né? Então eu vou incrementar nesse vídeo. Mas começando a falar sobre leitura e como que eu faço para ler bastante, gente, é uma coisa que eu não sei se vai funcionar para todo mundo, só que para mim, Ana Luísa, eu não consigo ficar muito tempo sem ler, sabe? Eu sinto saudade mesmo. Então, a leitura hoje em dia é uma coisa que eu faço todos os dias. E eu sou uma pessoa que eu funciono muito à base de cronograma. Vocês sabem que eu tenho um cronograma de rotina, dia pra gravar, dia pra fazer edição, dia pra enquete e tudo mais, porque é assim que funciona comigo, é assim que eu consigo ser produtiva. E eu sei que isso não é uma coisa que vai funcionar pra muita gente. Tem gente que, né, se sente muito sob pressão quando tem um cronograma pra seguir e tal. Mas pra mim isso funciona, me ajudou nos estudos do Enem e me ajuda em todos os âmbitos assim da minha vida. E também me ajuda em questão de leitura. Então eu tenho pra mim, como eu leio todos os dias, né? Digamos assim, a minha meta do dia é ler entre 30 e 50 páginas no dia e é isso que me deixa satisfeita, sabe? Eu ler essa quantidade assim no dia é uma coisa que me deixa satisfeita e é para isso que eu busco o lazer da leitura, né? Que é para me sentir satisfeita. E hoje em dia a leitura não é só um lazer para mim, como também é o meu trabalho aqui no YouTube e também é algo que me ajuda em várias partes da minha vida emocionalmente e tudo mais. Então, a leitura é não só algo de lazer, mas algo que eu coloco sim ali no meu cronograma, né, para eu ler e chegar em tantas páginas e tal, porque é algo que é o que me deixa satisfeita comigo e acaba me ajudando também. Então, é uma coisa que funciona pra mim, tá? Eu sei que nem todo mundo concorda em fazer dessa forma, mas é uma coisa que acaba funcionando pra mim, pra eu me sentir mais produtiva e pra eu realmente ser mais produtiva. Acho que aí a gente entra um pouco na questão da ressaca literária, né? Eu não costumo ter ressaca literária e quando eu tenho é questão ali de 3, 4 dias. Por quê? Gente, não aconselho porque não é saudável, tá? Mas eu não sou o tipo de pessoa que respeita muito esse meu tempo. Então, assim, eu não tô nem aí se o meu cérebro não tá a fim de ler, tá? Se eu decidir que eu quero ler, quem é ressaca literária na fila do pão, entendeu? Então, eu costumo pegar um livro, não funcionou, pego outro, e assim eu vou tentando até achar um que me prenda e que realmente me faça ter vontade, né, de ler e de continuar a história. Sim, eu faço isso. Eu pego alguns livros que eu acho que são livros que me prendem, de autores que já me prendem, gêneros que me prendem, normalmente mistério ou romance de época. E ali eu tento um, não deu, tento outro, não deu. E assim eu saio da ressaca literária, tá? Porque se eu decidir que eu quero ler, essa frase funciona para vários espaços da minha vida, tá? Se eu decidir que eu quero ler, quem é a ressaca literária na fila do pão? Então, é assim que funciona comigo. Não recomendo pra, sei lá,
Eu acho que não é uma coisa que vai funcionar pra todo mundo, porque a gente sabe, né, que o certo é a gente respeitar o nosso tempo. Se o nosso cérebro não quer mais ler, então a gente para de ler, mas eu não quero parar de ler, então eu faço isso pra sair da ressaca literária. E eu não me sinto mal com isso, sabe? Tem gente que diz que isso não funcionaria com ela porque ela enjoa da leitura. Só que não é que eu enjoe, é que quando eu fico de ressaca, é porque ou eu fiquei muito sentimental com um livro, ou o livro não me prendeu e eu fico, sei lá, minha cabeça acha que nenhum livro vai me prender, então ela decide que a primeira frase do livro já tem que me prender, senão ela não quer, entendeu? Então, é mais ou menos isso que acontece. Então, como eu não me enjoo nem nada do tipo, eu acabo fazendo isso e funciona super bem pra mim. Agora, falando rapidamente sobre o post-it, que eu já quero partir aí pra nossa leitura coletiva de fevereiro, que eu quero explicar como é que vai funcionar e tal. E assim, gente, post-its, antes eu usava eles assim, ó. Esse aqui eu comprei numa livraria aqui da minha cidade, uma papelaria. Porque livraria não tem aqui na minha cidade, tá, gente? Só papelaria. E aí eu compro eles assim, né? Eles vêm inteirinho, eles são aqueles plastificados, ficam transparentes no livro. Eu vou até pegar minha leitura atual aqui, que é o Menino do Dedo Verde. E o que eu fazia? Antes, vocês vão ver se vocês verem esse vídeo antigo, eu usava eles assim. Só que uma menina lá no Instagram me mostrou como é que ela faz no dela e ela corta eles no meio. Eu me senti assim, como que eu nunca pensei nisso, sabe? Ela corta eles assim, ó, e fica muito top, gente. Fica muito bom porque tu acaba tendo o dobro de post-its que tu tinha, né? Porque, apesar de tudo, esse aqui é um canal de pobre, então quanto mais a gente economizar post-it, melhor. E a gente acaba tendo o dobro do que tinha e não faz diferença nenhuma no livro, porque eu sempre marco a primeira frase do livro, né? Pra marcar, tipo, a primeira palavra ali que começa o trecho que eu quero marcar. Então eu acabo botando assim, ó, e fica direitinho. Ele é transparente assim, ó, então ele não tapa as palavras, né? E fica ótimo, ó. Pra mim funciona completamente. E eu marco as mesmas coisas que eu marcava antes. Em livros mais históricos eu marco algumas partes da história, assim, que eu não sabia, que eu aprendi e tudo mais, livros de não ficção também, mas normalmente eu marco trechos, trechos que eu gostei, trechos que me marcaram, imagens, sabe, fotos que eu gostei, então, né, fotos importantes pra história, e eu marco o que der na minha cabeça, sabe? E uma coisa que eu gosto muito é terminar a leitura e ver que tem um monte de post-its saindo pra fora, gente, é muito satisfatório, sabe? Pra mim é muito satisfatório, eu gosto muito de ler livros que eu marco várias coisas. Eu não sei porquê, mas a imagem disso é muito satisfatório pra mim. Indo pra nossa leitura coletiva de fevereiro, eu não tenho certeza quando que esse vídeo vai sair, mas eu sei que a leitura coletiva vai começar dia 5, justamente pra sair depois desse vídeo. Então, não tenho certeza quando ele vai sair, mas vai ser antes do dia 5 e é isso aí. E daí, eu vou deixar aqui na descrição o link para entrar no grupo do Telegram. E nós vamos ler o livro É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover, gente. Eu tô morrendo de medo. Mas esse aqui foi escolhido lá no Instagram, o pessoal lá que escolheu o gênero primeiramente, né, e depois o livro dentro desse gênero. E escolheram romance, e nós vamos ler É Assim Que Acaba. E o cronograma vai ir do dia 5 até o dia 28, se tudo der certo. Eu não tenho certeza se é 28 ou 25, mas porque ainda estamos em janeiro e eu não terminei o cronograma ainda. Mas eu vou deixar tudo certinho aqui na descrição, tá, gente? Pra quem quiser acompanhar. E vai funcionar assim, nós vamos ter um grupo no Telegram, tá? Eu vou colocar o cronograma por lá também, pro pessoal, né, saber quando é que a gente vai ler e tal. E vamos seguir esse cronograma que vai ser diário, e lá no Telegram a gente vai conversando sobre a história, sobre o que a gente tá achando. Eu tô morrendo de medo, vai ser a minha primeira leitura da Colleen Hoover e, tipo, eu sei que é um livro que vai me destruir e eu tenho medo da ressaca literária, tá? Apesar de ter a minha tática e não muito saudável de sair da ressaca literária,
eu tenho medo, então, né, tamo aí. Mas depois que a gente terminar a leitura, nós vamos fazer tipo uma reunião lá no Meet pra podermos debater sobre o livro e as nossas impressões e tal. Esse aqui eu tô vendo que vai ser um livro que eu vou encher de post-it, eu ganhei ele de presente, ó. Tem até dedicatória aqui. E tô bem ansiosa pra fazer essa leitura com vocês, pra fazer aí junto com os seguidores lá do Instagram. Então vem participar, gente, porque assim... Não foi, não foi uma coisa muito boa o fato de que é a primeira leitura coletiva que eu participo. É recomendável fazer a primeira leitura coletiva do seu canal, a sua primeira leitura coletiva? Não, porque, né, eu não sei como é que faz isso, eu nunca participei. Mas vamos tentar, tá? Estou disposta a tentar, espero que vocês estejam dispostos a tentar comigo. A leitura coletiva vai ser bem simples mesmo, porque, né, como eu disse, é a minha primeira leitura coletiva. Então eu vou descobrir aí como é que faz enquanto estivermos fazendo. E é por isso que vai ser bem simples, eu espero que dê tudo certo e que a gente possa fazer outras leituras coletivas aí ao longo do ano. Isso é uma coisa que pedem muito pra mim desde o início do canal, perguntam quando que vai ter uma leitura coletiva, então agora vai ter e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E a outra coisa que eu queria conversar aqui é uma coisa que comentaram num vídeo meu esses dias, e eu fiquei muito pensativa em relação àquilo, então eu resolvi vir conversar com vocês sobre, e é a questão da quantidade versus a qualidade. Aí o que comentaram no meu vídeo era que, não vou botar o comentário aqui, né, porque não tem que estar expondo ninguém, mas comentaram que, infelizmente, eu prezo pela quantidade ao invés da qualidade e que eu deveria pensar mais sobre isso. E realmente, eu pensei sobre, eu respondi o comentário e tal, porque, né, como vocês sabem, eu respondo todos os comentários aqui do YouTube e todas as mensagens lá do Instagram também. Mas então eu pensei, e o que eu entendi de mim, Ana Luísa, sem as falas das outras pessoas, sem, né, tá ouvindo a opinião das outras pessoas com relação a isso, é que hoje em dia eu prezo pelas duas coisas, tanto pela quantidade quanto pela qualidade. Já teve versões de mim que prezaram pela quantidade somente, que prezaram pela qualidade somente, e por motivos diversos e emoções diversas, é que hoje em dia, eu olhando pra mim, eu entendo que eu prezo pelos dois. E aqui na internet acontece uma coisa que eu acho que é muita hipocrisia, porque quando as pessoas vão falar sobre isso, elas chegam e dizem que... Primeiro elas falam que tem que prezar pela qualidade ao invés da quantidade, né? E as pessoas meio que entendem isso como uma regra. Não tô falando, gente, que é errado, tá? Eu tô dizendo o que eu vejo, que as pessoas entendem que é uma regra, que tu tem que prezar pela qualidade ao invés da quantidade. Só que daí a pessoa diz isso e depois ela aparece aqui no YouTube com os 15, 20 livros que leu no mês. Eu acho que isso é um pouco hipócrita, porque quando, né, antes de eu ter canal, eu já disse pra vocês que eu demorei pra criar por conta de várias inseguranças, e uma delas era que eu não lia tanto quanto as pessoas que faziam vídeo, que eu não tinha tantos livros, né, tanto que os primeiros vídeos aqui do canal eu tinha 2 prateleiras aqui de livros no meu quarto. E assim, eu vejo a literatura como uma arte que tá aqui pra se abrir para aquilo que a gente precisa, entendeu? E eu respondi no comentário que eu quero ter muitas leituras sim e muitas leituras boas, e é por isso que hoje em dia eu prezo pelas duas coisas. E assim, o que realmente eu queria passar para vocês em relação a isso é que a leitura é muitas coisas. A literatura, ela, para mim, pelo menos, ela sempre foi aquilo que eu precisava dela no momento. E eu sei que é satisfatório, e é isso que eu não vejo as pessoas falando. É satisfatório quando a gente lê muitos livros no mês. A sensação é muito boa, sabe? E por que eu abriria mão de uma sensação boa? Eu não vou pular páginas do livro e coisas assim, tá me obrigando a ler rápido porque eu quero ler muitos livros no mês. Mas o que eu tô falando é que a sensação é muito boa quando a gente vê que lendo os livros de uma forma que fez bem pra mim, eu consegui ler muitos livros, mesmo assim, entendeu? Essa sensação que eu acho que é boa. E uma coisa que eu vi
por mim, pela minha trajetória como leitora, é que cada ano eu li um pouco mais de livros, né? Tanto que ano passado eu bati o meu recorde, que foi 73 livros, e cada ano eu leio um pouco mais, nunca diminui em relação de um ano para outro. E eu sei que isso não é assim com todo mundo, porque isso depende da nossa rotina, depende do que a gente vai estar fazendo aí, e eu sei que é muito satisfatório quando a gente vê que a gente conseguiu ler muitos livros, porque apesar de tudo, a gente tem uma vida muito curta pro imenso mar de literatura que tem, né, no mundo. Então, assim, eu sei que eu nunca vou conseguir ler todos os livros que eu quero ler na minha vida, mas eu sei que eu vou tentar ler o máximo que eu conseguir. Então, como eu já disse, não acho certo fazer disso uma competição, né? Já comentei isso lá no Instagram e tal, que eu não acho certo fazer uma competição quem lê mais, mas eu acho certo sim tu fazer aquilo que te satisfaz, porque a leitura nada mais é do que lazer, sabe? Então, se te satisfaz ler vários livros pequenos no mês, para no final do mês tu ver que leu vários livros e te sentir bem contigo mesmo, eu é que não vou te julgar, entendeu? Porque eu adoro ler vários livros no mês. Então, assim, era isso que eu queria dizer, sabe? É claro que é muito importante a gente ter uma leitura de muita qualidade e, por favor, não venham comentar aqui embaixo que eu tô falando que não tem que ser de qualidade. Mas eu acho que tem que ser satisfatório, entendeu? Não adianta tu ler 3 clássicos no mês, tá? 3 clássicos muito bons e chegar no final do mês e tu te sentir mal porque não lê tanto quanto, né, outras pessoas ou pessoas que tu assiste e tal. Cada um tem o seu tempo e, como eu já disse, eu sou péssima em fazer isso comigo mesma, mas cada um tem o seu tempo. O bom é a gente respeitar o nosso tempo, mas a leitura é lazer, então faz o que for pra ti mais satisfatório. Eu, Ana Luísa, tô aqui pra dizer pra vocês que hoje em dia eu quero ler muitos livros e muitos livros bons, tá? E eu não vejo problema nenhum em me sentir satisfeita lendo muitos livros, porque, querendo ou não, a Ana Luísa de 12 anos, ela, assim, tava pirando no final de 2021, porque eu tinha lido 73 livros. Sério, dentro de mim, ela tava surtando legal, porque Ana Luísa de 12 anos não imaginava que conseguia ler 15 livros no ano. E, gente, isso é uma coisa de cada um, entendeu? Se, né, tu quiser ler vários livros pequenos e ter uma grande quantidade no fim do ano, ou, né, se tu tiver mais tempo, ler vários livros grandes e ainda assim ter uma grande quantidade. O que eu tô querendo dizer é que faz o que te sentir bem, entendeu? Faz aquilo que for pra te sentir bem. No final dos meses, quando eu vejo que tem 2 dias no mês sobrando, gente, muitas vezes eu pego contos pequenos no Kindle e vou ler só pra fechar um número legal ali no final do mês e eu me sentir bem com isso, sabe? E às vezes as pessoas colocam umas regras que eu não sei, eu não vejo a leitura como uma coisa regrada, sabe? A leitura é a pecinha coloridinha ali do quebra-cabeça da minha vida. E justamente porque ela não tem regra. Dela eu faço o que me vier na cabeça. Se eu quiser fazer cronograma, se eu quiser fingir que a ressaca literária não existe. Só cuidem pra não se sentir mal. Porque eu tô aqui, né, falando de livros com a intenção de trazer alegria pra vocês, de trazer felicidade e não trazer, sei lá, tristeza ou insatisfação pessoal, tá? Então, se eu li certa quantidade no mês, no ano, gente, isso tem a ver com o tempo que eu tive, tem a ver com os meus cronogramas que eu faço, que não são saudáveis, mas eu faço, e com a pular aí as ressacas literárias, então tem a ver com isso, tem a ver com o que eu faço da minha vida, com quanto tempo que eu leio, porque como eu já disse, né, cada ano eu leio um pouco mais, então isso vai de cada um. Só se sintam bem, façam da leitura uma coisa boa, não façam uma coisa cheia de regras, tá? Porque isso vai de cada um, do dia a dia de cada um, da vida de cada um e o que cada um, né, se sente bem aí com os livros. Então, gente, era isso que eu queria falar com vocês. Eu não sei se isso não vai gerar uma polêmica aqui, mas é a minha opinião, entendeu? Eu tô aqui pra fazer as pessoas se sentir bem com literatura e não pra dizer pra elas, né, como que elas têm que ler, quantos elas têm que ler. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado alguém aí que já tenha se sentido insatisfeito pela sua quantidade de leituras.
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo enorme no coração de vocês e até o próximo vídeo.